Estamos iniciando mais um programa A Caminho da Luz, agradecendo você de todo o nosso coração pela oportunidade que você nos concede de abrirmos a porta da sua casa para podermos falar um pouquinho do Evangelho, da mensagem rediviva de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecemos ao nosso amigo, colaborador Gabriel, que está hoje fazendo as nossas filmagens, e também o nosso querido Chicão, que está na técnica da Rádio Clube. Que nós possamos ter uma mensagem sempre voltada de muito amor, de muita alegria. Boa noite, André Luiz, tudo bem? Boa noite, caro Sérgio, boa noite, caros telespectadores e ouvintes. Que Jesus nos abençoe e muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos adentrando em seu lar. Hoje nós vamos então termos a oportunidade de dar continuidade numa obra de Francisco Cândido Xavier. Estamos estudando o livro Nosso Lar. Você que se gostar do programa, você poderá assistir os capítulos anteriores pela TV A Caminho da Luz. Nos vídeos você vai encontrar todos os nossos programas, porque esse livro está sendo estudado desde a introdução, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre a obra de André Luiz. E é importante dizermos, caro Sérgio, que também vamos disponibilizar a primeira parte do nosso programa na íntegra para as pessoas que queiram assistir também através do nosso canal do YouTube. Exatamente, você também pode ver por essas duas opções, não é? Nós estamos no capítulo 6º do livro Nosso Lar. Esse livro que, depois de muitos anos nas mãos do movimento espírita, nós somos concitados a estudar. Amadurecemos um pouquinho a ideia do que vem a ser o mundo espiritual e hoje nós vamos ver um pouquinho um capítulo que se intitula Precioso Aviso. Nós vamos ver André Luiz que se encontra em recuperação no hospital. Então nós vamos ver que ele ainda está em convalescença, necessita ainda de auxílio. Mas é interessante a importância do nosso pensamento. O capítulo de hoje se faz diante da família e do pensamento. Vamos então ler o que nos diz André Luiz. No dia imediato, após a oração do crepúsculo, Clarencio me procurou em companhia do atencioso visitador. Fisionomia a irradiar generosidade, perguntou, abraçando-me, como vai? Melhorzinho? Esbocei o gesto do enfermo que se vê acariciado na terra, amolecendo as fibras emotivas. No mundo, às vezes, o carinho fraterno é mal interpretado, obedecendo ao velho vício. Comecei a explicar-me, enquanto os dois benfeitores se sentavam comodamente a meu lado. Então, na mesma estrutura aqui da terra, da crosta, não é? Quando tem alguém acamado diante de um leito de dor, sempre vem as visitas para nos perguntar se nós estamos melhor, se nós precisamos de alguma coisa. E lá também se sucedeu isso com o nosso querido André Luiz. Nós vamos notar que o atendimento que eles dão lá, ele é muito interessante, pois sempre visando a melhora do paciente, o restabelecimento. É um desenrolar de uma história muito interessante, porque começa com essa pergunta de Clarencio. Até o final do capítulo nós vamos ver o desenrolar da história. É interessante que ele amanheceu bem, porque o dia anterior, lembremos que no fim da tarde, houve aquela prece que ele ficou entusiasmado e que lhe tocou o coração. Ele estava melhor pela manhã. Dando continuidade, não posso negar que esteja melhor, entretanto, sofro intensamente. Muitas dores na zona intestinal, estranhas sensações de angústia no coração, nunca supus fosse capaz de tamanha resistência. Meu amigo, como tem sido pesada a minha cruz. Agora que posso concatenar ideias, creio que a dor me aniquilou todas as forças disponíveis. Eu gostaria, André, que nós pudéssemos assim compreender um pouco melhor o que André Luiz quer nos dizer.
André Luiz reclama das fortes dores na região intestinal. Ou seja, o espírito, quando se encontra no mundo espiritual, leva as mesmas dores que ele tinha quando estava aqui na crosta. Isso daí é uma coisa lógica. As nossas doenças, as nossas dificuldades não se encontram no corpo carnal. Na grande maioria das vezes, nós temos as doenças localizadas em nosso corpo espiritual. E como o nosso corpo espiritual está adoentado, reflete no nosso corpo espiritual mais denso, que é o nosso corpo físico. Vamos dar continuidade? Clarencio ouvia, atencioso, demonstrando grande interesse pelas minhas lamentações. Sem o menor gesto que denunciasse o propósito de intervir no assunto, encorajado com essa atitude, continuei. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes e inexprimíveis. Amainada atormento exterior com os socorros recebidos. Volto agora às tempestades íntimas. Que terá sido feito de minha esposa, de meus filhos? Teria o meu primogênito conseguido progredir segundo o meu velho ideal? E as filhinhas? Minha desventurada Zélia muitas vezes afirmou que morreria de saudades se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa, ainda lhe sinto as lágrimas dos momentos derradeiros. Não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Continuadas dilacerações roubaram-me a noção do tempo. Onde estará a minha pobre companheira? Chorando junto às cinzas do meu corpo? Ou em algum recanto escuro das regiões da morte? Oh, minha dor é muito amarga. Que terrível destino o do homem penhorado no devotamento à família. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. No planeta, vicissitudes, desenganos, doenças, incompreensões e amarguras. Abafando escassas notas de alegria, depois os sofrimentos da morte do corpo. Em seguida, martirizações no além-túmulo. Que será então a vida? Sucessivo desenrolar de misérias e lágrimas. Não haverá recurso à semeadura da paz? Por mais que deseje firmar-me no otimismo, sinto que a noção de infelicidade me bloqueia o espírito, como o terrível cárcere do coração. Que desventurado destino, generoso benfeitor! Nós notamos por essa colocação de André Luiz que em momento algum ele procurou lembrar das coisas boas que estavam acontecendo com ele. Ele estava com aquela preocupação de nós quando não conhecemos as leis imutáveis que regem a criação divina. Nós todos temos as saudades, mas nós sabemos e só temos uma única certeza: mais cedo ou mais tarde a morte ceifará os nossos corações. E quando chegar esse momento de passarmos para a nossa verdadeira vida, nós temos que estar preparados. O caso de André Luiz, milhares e milhares de desencarnados se encontram igual. Como está a companheira ou o companheiro, o filho, a filha, a neta, o pai, a mãe. Por quê? Porque nós ainda estamos muito preocupados apenas com coisas que aqui permanecerão, coisas da matéria, ou mesmo coisas familiares. Quando ele chegou em nosso lar, não tinha um familiar para recebê-lo, não tinha um parente próximo ou distante para ajudá-lo. Família é terrena, não necessariamente continuaremos a ter a família do outro lado. Às vezes a nossa companheira, o nosso companheiro se encontram em estágios maiores do que o nosso,
outros menores do que o nosso. Fato é que muitas vezes cada um de nós se encontra em lugares diferentes. O interessante é que esta colocação de André para os dois amigos que estavam lhe visitando se fazia diante de uma série de interrogações ligado ao campo familiar. Porque é natural que no lar se haja muitas juras de amor. E logicamente é natural quem parte saudoso, quem fica também saudoso, mas as pessoas se esquecem de que a vida prossegue. As pessoas esquecem que nós somos seres assexuados. Sendo assim, temos a necessidade, muitas vezes, de um companheiro ou de uma companheira. André Luiz imaginava que a esposa se encontrava nos labirintos do tormento, chorando incomensuravelmente, triste com a dor da partida do companheiro, que os filhos poderiam estar desorientados, de que ele poderia estar fazendo uma falta muito grande naquele lar. E nós vamos ver no final desta obra que realmente a decepção de André Luiz é muito grande, porque num primeiro momento as criaturas se esquecem das nossas necessidades. Então essa era o mar de indagações que ele fazia diante da sua própria mente. Era a grande preocupação dele, a família. Ele então imaginava que a família estivesse ali, todos chorando pela sua partida. E nós vamos ver no final desta obra que as coisas não eram bem assim, não é? Mas fica sempre aquela lacuna das nossas imaginações. Vamos dar continuidade? Chegado a essa altura, o vendaval da queixa me conduzira o barco mental no oceano largo das lágrimas. Clarencio, contudo, levantou-se sereno e falou sem afetação. Meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Ao meu gesto afirmativo, continuou. É interessante nós absorvermos essas 3 linhas para que nós possamos compreender que os espíritos ali já deram um novo rumo para a conversa, percebendo que ele estava assim, como o próprio André já comentou anteriormente, que ele não estava vendo o progresso dele naquele ambiente, mas a cabeça dele estava no tormento do passado. Diga de passagem, todos nós mais ou menos vivemos essa condição. Somos muito apegados ao nosso passado, somos apegados às coisas de ruim que aconteceu. O nosso presente tem sido vivido de acordo com o nosso passado. Ou seja, as lembranças têm feito com que nós não progredamos aqui na Terra. Esse tem sido um grande defeito de todos nós. E é engraçado que Clarencio indaga ao André a respeito da cura espiritual. Ele já vai logo perguntando, desejas de fato a cura espiritual? É uma pergunta muito interessante, porque todos nós somos doentes do espírito. E vamos ver, por esta narrativa de Clarencio, o que vem a ser a cura espiritual. Nós vamos ver agora qual é, e eu gostaria que você estudasse junto conosco, acompanhasse as orientações dos espíritos para que nós possamos sair desse marasmo, dessa negatividade que muitas vezes nos encontramos. Aprenda então, diz Clarencio, a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade, classificar o esforço necessário de imposição esmagadora
enxergar padecimentos quando a luta é edificante. Soe identificar indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem às lembranças mesquinhas. O mesmo Pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal. Sob a direção divina, estaremos ao seu lado para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro, mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis de lamentação. Além disso, temos nesta colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nesta casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. Nessa parte aqui é uma verdadeira aula que Clarencio dá para todos nós. Vejamos bem, temos que aprender a não falar excessivamente de nós mesmos. É uma luta. Temos que aprender a não comentar a própria dor. Nós geralmente exaltamos muito a nossa dor. Exaltamos muito as dificuldades que passamos em nosso dia a dia. Lamentação denota enfermidade mental. Lamentação. Quem de nós não se lamenta, não se queixa, não reclama da vida, não questiona o porquê disso, o porquê daquilo? Segundo Clarencio, denota uma enfermidade mental. E enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. E por aí poderíamos notar que Clarencio vai nos mostrando os labirintos que nós vamos entrando e que temos muita dificuldade de sairmos deles. Porque nós começamos a entrar numa faixa de reclamação, de queixa, de que nada está bom, de que poderia ser diferente. E quando nós associamos essas dúvidas, esses lamentos, essas queixas, introduzindo ela em nosso cotidiano, automaticamente nós vamos assumindo para o nosso espírito uma carga negativa muito grande. Juntamente daqueles espíritos que não querem nada com nada, no final das contas, muitas vezes caímos em sérios problemas obsessivos por conta da nossa reclamação voluntária. Além disso, nós temos também um outro fato interessante. Quando Jesus estava no templo a pregar e à porta se apresentou a sua mãe, seus irmãos, Jesus então manda dizer: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Diante do processo da reencarnação, nós vamos ver aqui Clarencio nos dá um grande ensinamento sobre o capítulo da família. Nós temos muito aquela ideia de que a família é uma sucessão de reencarnação onde voltamos para sempre o mesmo lar. Isso não é verdade. Nós já tivemos muitas mulheres, as mulheres já tiveram muitos homens, já reencarnamos como mulher, já reencarnamos como homem. Como diz no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: o espírito tem sexo? Os espíritos respondem que não. Ele reencarna de acordo com a sua necessidade de evolução na Terra. Então, uma das coisas que eles já foram preparando, André Luiz, que a família dele, que até então viveu na Terra, seguiu o seu caminho e que ele também devia seguir o caminho dele. Por isso já era uma preparação para que ele pudesse entender que a família
já havia seguido o seu caminho, sem ele, não é? Porque todos nós necessitamos da nossa evolução. Família é rótulo ainda. Família ainda é algo muito importante aqui na Terra. Todos nós nascemos de uma concepção, de um pai, de uma mãe. Geralmente temos irmãos. Desses irmãos temos os primos, os avós. Mas vejamos bem, se o Espiritismo, como todas as religiões cristãs pregam, que o nosso Pai é Deus, Deus é Pai e Mãe ao mesmo tempo. Deus nos criou, nos deu a vida, nos deu a oportunidade, nos deu as dádivas celestes de podermos ter um corpo físico, irmos rompendo as arestas que ontem nós mesmos projetamos para o nosso dia de amanhã. Se nós formos parar para analisar, o nosso familiar é a humanidade. Se Deus é o nosso Pai e se Deus é a nossa Mãe, os seus filhos, que somos todos nós, somos irmãos. Sermos brancos, negros, sermos índios ou sermos qual raça formos, nada difere. Nós tivemos o mesmo princípio. O nosso princípio é da simplicidade e, ao mesmo tempo, da ignorância. A partir do momento que fomos criados, foi largado o nosso livre-arbítrio. Cada um de nós estamos por nossa própria conta, herdando o que ontem fizemos e já preparando uma nova herança para o amanhã. É simultâneo. Por isso, talvez, que trazemos ainda dentro de nós tantas dificuldades, tantas amarguras e tantas arestas a serem recompostas. Além desses esclarecimentos todos que nós estamos colocando, ele encerra dizendo que a única maneira de nós quitarmos os nossos débitos de outrora é o trabalho. O trabalho que fortalece os nossos corações. O trabalho que nos mostra o caminho a seguir. O trabalho que fortalece, diante do nosso esforço, a ideia de quitar toda aquela dívida que contraímos daquele homem velho de nossas existências anteriores. Então nós estamos começando a entender o trabalho, a fonte geradora para pagar as nossas dívidas de ontem. E é importante nós dizermos, para darmos continuidade no estudo, que nós, os espíritas, estamos tendo uma vantagem muito grande, no caso, por exemplo, do espírito de André Luiz. Todos nós espíritas sabemos da importância do equilíbrio mental, do equilíbrio verbal, do equilíbrio na conduta aqui na Terra. Todos nós sabemos da importância, como nos fala aqui, de não ficarmos realçando as nossas dificuldades, porque dificuldade atrai dificuldade, doença atrai doença. Então, todos nós espíritas temos isso daqui que Clarencio nos narra de cor e salteado. O que falta para nós é colocarmos em prática. Dando continuidade, nesse interim, secara-se-me o pranto, e chamado a brios pelo generoso instrutor, assumi diversa atitude, embora envergonhado da minha fraqueza. Ele percebeu que naquele momento Clarencio estava na função de um pai, de um amigo, de um benfeitor espiritual, mas ao mesmo tempo severo, como necessário se faz quando uma criança erra. Necessário muitas vezes se faz que nós chamemos-lhe a atenção. E aí então, já enxugando o pranto, já com o coração um pouco mais preparado, ele diz: não disputava você na carne, prosseguiu Clarencio bondoso, as vantagens naturais decorrentes das boas situações? Não estimava a obtenção de recursos lícitos, ansioso de estender benefício aos entes amados? Não se interessava pelas remunerações justas,
pelas expressões de conforto, com possibilidade de atender a família? Aqui o programa não é diferente, apenas divergem os detalhes. Nos círculos carnais, a convenção é a garantia monetária. Aqui, o trabalho é as aquisições definitivas do espírito imortal. Dor, para nós, significa a possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. Compreendeu a diferença? As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para se queixarem aos que passam. As fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação do qual se preparam, a caminho da perfeição. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar sua fonte de sentimentos sublimes. Acrescente notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama, em verdade, a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Por essas nossas ponderações, nós encontramos duas frases aqui. Todo o contexto é muito interessante, mas nós destacamos duas frases. Dor para nós, no caso para os espíritos, significa a possibilidade de enriquecer a alma. Complementando aquela frase, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7º, a paciência, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Aqui Clarencio complementa essa frase dizendo: dor para nós significa a possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. A dor e a luta são dois caminhos que nós podemos tomar em que iremos automaticamente ajudar em nosso próprio equilíbrio. Além disso, André, um outro fato interessante que ele nos coloca, porque a obra de Chico Xavier, em sintonia com a obra de Kardec, logicamente é um complemento daquilo que Jesus deixou para nós há mais de 2000 anos atrás. Jesus já dizia da importância da família, valorizarmos a família enquanto estivermos com a família, porque é o nosso compromisso. Jesus dizia: nos finais dos tempos haverá um só rebanho e um só pastor. Todos nós somos irmãos de ideais. Na condição sublimada do espírito, quando atingir a evolução, não necessitaremos mais dessas experiências carnais. Essa ideia de configuração da família, o pai, a mãe, os filhos, na verdade é algo momentâneo, passageiro, porque dentro de um processo da vida todos nós estamos aqui para crescer no campo moral e no campo espiritual. Então é aqui que os espíritos começam a nos ensinar de uma forma um pouco mais abrangente aquilo que Jesus não conseguiu, não pôde falar tudo na sua época, porque nós não tínhamos condições de compreender. Notório, de fato, da mesma forma que Jesus, quando esteve entre nós, não pôde dizer tudo, Kardec não pôde dizer tudo, naturalmente Chico Xavier não pôde dizer tudo, outros médios já estão vindo, outros ainda virão para complementar, ampliar e abrir ainda mais os nossos horizontes. Fez-se longa pausa. A palavra de Clarencio levantara-me para elucubrações mais sadias. Enquanto meditava a sabedoria da valiosa advertência, meu benfeitor, qual o pai que esquece a leviandade dos filhos para recomeçar serenamente a lição, tornou a perguntar com um belo sorriso: então, como passa? Melhor? Contente por me sentir desculpado, à maneira da criança que deseja aprender, respondi confortado: vou bem melhor.
para melhor compreender a vontade divina. Eu acho interessante essa parte, às vezes nós chamamos a atenção dos companheiros na nossa casa espírita, quando estamos estudando esse capítulo, porque aqui nós vemos claramente a importância de nós chamarmos a atenção quando necessário for. Por quê? Porque primeiro, André Luiz estava num quadro de negativismo, numa condição terrível. Depois, os benfeitores ouviram todas as suas lamentações, os benfeitores deram a ele uma injeção de ânimo, um pouco dura, é verdade, são mensagens que nos chamam a atenção, é uma coisa que nós não gostamos que ninguém chama as nossas atenções, nós ficamos muitas vezes magoados quando alguém fala alguma verdade para nós, porque nós ainda somos criaturas que de uma certa maneira somos melindrosas, mas ali então, quando encerra aqueles ensinamentos fabulosos, Clarence então pergunta, agora André, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz quando aqui cheguei. Você está melhorzinho, meu filho? E ele, compreendendo a condição dele, ele já foi logo dizendo, já estou bem melhor. Essa colocação a gente vê a importância de todo dia. Acordarmos bem, dispostos, equilibrados e felizes. Nós estamos aí partindo para o nosso encerramento do primeiro bloco. Eu gostaria de convidar a vocês para participar do nosso programa através das nossas redes sociais ou através do nosso Twitter, do Facebook da TV A Caminho da Luz, do Facebook do Sérgio Vilar, do meu. Podem nos mandar solicitação de amizade, mande os seus comentários, o que estão achando. E eu gostaria de convidar a todos, hoje é sexta-feira, no domingo, dia 23 deste mês, nós teremos o encerramento das comemorações aos 113 anos do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, a qual a TV A Caminho da Luz ajuda na divulgação das suas atividades, na propagação de suas palestras. Será uma palestra com o nosso querido Richard Simonetti, dia 23 de março, às 9 horas da manhã, no Núcleo Assistencial Espírita Cristão Chico Xavier, com transmissão ao vivo. Você poderá assistir aqui pela nossa TV, domingo às 9 horas da manhã, dia 23 de março, anote aí, para que você não esqueça, uma grande palestra. Richard é um dos grandes pioneiros da doutrina espírita. Há muitas pessoas no movimento espírita que não sabem que ele que foi o criador, por exemplo, do Clube do Livro. Richard, me lembro dele há 25 anos atrás, quando ele já frequentava a minha casa e ele pousava na minha casa, a gente conhece há muitos anos, e eu me lembro que Richard Simonetti, ele então, na verdade, Richard frequenta a minha casa há 23 anos, porque eu lembro que a primeira vez que ele foi, a gente já se conhece há 25 anos, mas na minha casa há 23 anos que ele pegou o André no colo. Ele teve a oportunidade, o André havia nascido recentemente, e ele então disse, eu posso pegá-lo? E foi ali então que ele começou essa vinda. Richard hoje é um grande expoente da doutrina, tem muitos livros publicados, e eu tenho a certeza que ele vai colaborar e muito para esse momento que o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade está vivenciando, que é 113 anos. Pouquíssimas casas no Brasil tiveram a sua permanência aqui.